Olá, eu sou Alifer, vim dar a introdução ao trabalho de Sociologia do professor Tony sobre o racismo no Brasil. Os integrantes do grupo são Alifer Caleb, Samara Toló, Vitor Maeda, Isabela Guimarães e Pedro Dalfior. O trabalho foi dividido em cinco tópicos e eles serão apresentados logo a seguir. Vou começar a dar a introdução ao primeiro tópico. Dando início ao primeiro tópico, vamos explicar sobre o contexto histórico da população negra no Brasil. Entre o ano de 1501 e 1870, quase 13 milhões de africanos foram raptados de seus países de origem e vendidos como mercadoria e transportados para a América. Observando assim, então, que a mão de obra escrava era tratada como uma moeda de troca e tinha grande valor na época, sendo tratada apenas como mercadoria, um objeto. Desse número total de escravos, apenas um quarto foi enviado para o Brasil, sendo quase 2 milhões de pessoas que não chegaram ao destino, pois alguns deles morriam de sarampo, sífilis, varíola, desinteria, entre outras enfermidades, além de sofrerem diversas atrocidades no local. Uma análise feita no estudo da época era que os corpos eram jogados no mar e alguns deles até tinham que servir como alimento para os outros presos por conta da precariedade da situação atual enfrentada na época. Por conta da quantidade de tráfico negreiro ser bem alta nos anos de 1800 até 1850, o Brasil contava com uma grande população de escravos no século XIX. Porém, as condições eram péssimas de vida por conta da alimentação, o descanso, a higiene e os castigos sofridos, que foi aquilo que reduziu muito a vida dos escravos na época, sendo tratados verdadeiramente como lixo. Mesmo com a abolição da escravatura em 1888, a população negra não teve seu total direito de integração à sociedade, sendo muitas vezes tendo que serem colocados nas regiões periféricas, por isso integram atualmente as regiões de favelas, sendo comumente em regiões interiores do Brasil, onde o índice demográfico foi aumentando de maneira muito veloz e muito rápida, gerando essas regiões conhecidas como favelas. Meu nome é Samara e eu vou falar sobre a diferença entre a discriminação e o preconceito racial. O fato que você pode imaginar que isso ainda existe nos dias atuais acontece porque a discriminação racial ela é um sentimento condicionado sobre o outro. É como se a sua raça, você achasse que a sua raça fosse superior à outra e a outra fosse inferior a você. Acontece que isso foi herdado de gerações em gerações, então por isso que ainda é permanente nos dias atuais. Já a discriminação racial é como se fosse uma manifestação material do preconceito. É como se você tivesse organizado um conjunto de ações, seja política, econômica, educacional, tudo condicionado pelo racismo. Ademais, o Brasil ele foi um dos países que mais demorou para acabar com o sistema escravista africano, na mão de obra e sistema econômico. Então, dentro da nossa cultura, esse preconceito, esse racismo ainda acontece, pois o preconceito ele é imaterial, diferente da discriminação. Então, é como se fosse o preconceito é como se fosse um sentimento, um pensamento que já veio dentro da sua cultura, antiga, seja, vindo das gerações. E mesmo que exista leis ou até atitudes discriminatórias que evita o racismo, é uma coisa que não acaba, é uma coisa que sempre vai ficar. Então, uma ideia que pode ajudar seria o sistema educacional antirracista. Isso seria bom para pelo menos evitar o racismo e nas gerações futuras também não afetar. Bom, me chamo Pedro Henrique Dalfior. Hoje não, meu grupo, né? E eu especificamente vou falar aqui sobre o que aconteceu ao decorrer desses 133 anos até aqui, o que foi, quais são as transformações que tiveram, né? Ao decorrer desses 133 anos, né, da escravidão até agora, o movimento negro, ele, basicamente, ele vem sendo, né, gradativamente, cada vez mais, buscando um espaço na sociedade ainda que, infelizmente, também ainda é uma sociedade bastante preconceituosa. Depois de tanto tempo, a sociedade acaba ainda cometendo vários e vários, né, crimes, né, contra a injúria racial, racismo e etc. Dos quilombolas, né, até a era da internet, que é a nossa era, né, que muita coisa vem sendo acontecendo, né, cada vez mais. É bastante pautada, é bastante comum você ver, por exemplo, negros apresentando telejornais,
bastante pessoas acabam influenciadas, né, pelas redes sociais, palestras, pessoas negras entrando na universidade, né? Isso daí é bastante importante para o nosso meio social, né? A legislação também teve um avanço enorme também, que hoje em dia podemos ver nos dias atuais, leis que acabam combatendo, acabam tendo ciência de que são realmente crimes e que devem ser punidos, né? As pessoas que acabam cometendo racismo, injúria racial e etc. E, né, também, como todo mundo sabe, também a criação do Dia da Consciência Negra. E também espero que algum dia, um futuro próximo, a gente possa estar deixando esse acontecimento de lado, que fica apenas no passado e seja um grande ensinamento pra gente. E que a sociedade, a cultura seja mudada para não acontecer mais nenhum tipo de racismo e injúria racial. Bom, falando da questão do racismo no Brasil, primeiro temos que entender a questão do que é a desigualdade, a discriminação racial. Nada mais é quando ocorre uma situação diferente com os demais, devido à cor da pele, à raça, à etnia. Um exemplo. Uma pessoa negra vai a um restaurante onde pessoas brancas estão sendo atendidas e o restaurante se recusa a atender a pessoa negra só pelo fato dela ser negra. Falando sobre a questão no contexto histórico da formação da população negra no Brasil, milhares e milhares de africanos foram trazidos dos seus países de origem para o Brasil, né, nos navios negreiros. Alguns morriam devido às péssimas condições que eles passavam para chegar até aqui. Os que sobreviviam chegavam aqui, trabalhavam, né, trabalho escravo, mas eles foram formando a população negra juntamente com os indígenas que já eram nativos aqui no Brasil, que também são negros. Falando sobre o racismo, destaca-se também a questão do preconceito e da discriminação racial, que são duas coisas diferentes. O preconceito se encaixa numa questão mais de estereótipo, de cabelo, crespo, da cor da pele, de você achar que a pessoa, muitas vezes o estereótipo de negro é porco, negro é sujo, muitas pessoas falam isso, e a questão da discriminação é mais a questão da exclusão. O preconceito é um preconceito do que você acha da pessoa só pelo fato da cor da pele dela. Uma das perguntas frequentes é a questão de como esse comportamento se enraizou na população. Como Nelson Mandela diz, ninguém já nasce sendo odiado por causa da sua cor da pele. Então, devido à marginalização, aos estereótipos causados por pessoas racistas que são ensinadas pra gente, algumas pessoas desenvolvem esse sentimento de ser racista, de ser preconceituosa com uma pessoa que tem a cor da pele escura. Até hoje existe sim o racismo no Brasil, mesmo os negros buscando igualdade até hoje não conseguiram 100%, mas já conseguiram muito espaço na população, na política, como médicos, como escritores, e entre outras inúmeras profissões que eles não podiam ter antigamente, somente como escravos, fazendo a mão de obra escrava para os senhores. O racismo não é velado, visto que muitos presos e moradores de áreas periféricas fazem parte da população negra. Sem contar que, além do preconceito, da discriminação, ainda existe muito bullying, né, das redes sociais, como pessoalmente, agressões físicas e agressões verbais contra as pessoas negras no Brasil. Sou Victor Maeda e vou falar sobre o racismo no Brasil. Um questionamento atual é se o racismo no Brasil ele é implícito ou explícito. Antes de aprofundar nesse assunto, é necessário compreender o que seria o racismo implícito ou explícito. Analisando o século passado da África do Sul, é vista uma clara forma de segregação explícita, uma vez que se tornou institucional, a partir do apartheid, que separava a população racialmente, tornando exclusiva a área de usos de brancos, como por exemplo as praias. A forma como países desenvolvidos acoplam imigrantes de países do terceiro mundo às suas economias mostra que eles são preconceituados por estarem direcionados exclusivamente a ocupar funções baixas na pirâmide social, sendo este uma forma implícita da segregação, como por exemplo latinos nos Estados Unidos que ocupam funções que os nativos rejeitam. Finalmente, analisando o Brasil, não é simples classificar o racismo ser objetivo ou não, uma vez que o mesmo se apresenta das duas formas, porém principalmente subjetivo, uma vez que existem diferenças econômicas no acesso a serviços como saúde e educação entre as raças.
No entanto, ainda é válido citar o caso do João Freitas, assassinado em um estabelecimento do Carrefour por seguranças, sendo essa uma maneira objetiva do racismo.